Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de mídias sociais, como que a gente faz para agendar os posts dos clientes. Me digam aí se estão vendo e ouvindo direitinho. Tá dando para ouvir, né, Nube? Conectando aqui o chat para eu conseguir ver com mais conforto aqui as mensagens de vocês. Vamos começar então, pessoal? Bom, o que é importante vocês saberem, né? Nós estamos falando aqui basicamente para as pessoas que querem trabalhar como assistentes virtuais. E os que já são assistentes virtuais, que por acaso tenham alguma dificuldade para trabalhar com ferramenta de gestão de mídias sociais, né? Existe uma linha muito tênue entre o assistente virtual e o social media. Então, a gente precisa entender a diferença desses dois para não ter dificuldade mesmo com relação à aplicação do trabalho. Por que eu digo que existe uma linha tênue? Porque o assistente virtual, ele faz esse apoio no gerenciamento de mídias sociais e o social media, ele também faz isso. Só que o social media, ele faz o gerenciamento em si, né, do conteúdo, do calendário do cliente, das postagens, ele programa tudo isso, ele planeja tudo isso, e o assistente virtual, ele entra, então, como um apoio nas postagens, né? Não quer dizer que o assistente virtual não possa trabalhar também na criação, mas esse não é realmente o trabalho dele, certo? O assistente virtual, às vezes, ele entra lá, se ele tiver, como eu disse, né, as habilidades vão contar muito na hora de você trabalhar, né? Por exemplo, se você escreve bem, às vezes você entra ajudando com as legendas, se você tem facilidade com a estratégia, você entra no apoio à criação do calendário. Então, é por isso que eu digo que é bem tênue isso, para você ter certeza de qual é a atividade que você realmente vai desempenhar. Então, o apoio no gerenciamento de mídias sociais é basicamente a postagem em si, porque às vezes o expert, né, o especialista, o estrategista, a pessoa lá da agência que precisa desse apoio, ela não tem tempo, ela tem tanta demanda com relação à criação em si, que ela precisa começar a delegar atividades como o gerenciamento de mídias, certo? Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui para ele parar de dar interferência. Só um instante. Beleza. Então, o que você vai fazer como assistente virtual? Entender, primeiramente, quais são as suas habilidades. A gente já falou isso em live, né? Tá lá no meu Instagram. Entender o que você sabe fazer, como que você pode ajudar e deixar isso claro para o seu cliente, certo? Mas hoje nós vamos falar do gerenciamento, das postagens em si, tá? Existem alguns sistemas no mercado que fazem esse trabalho de agendamento, né? Você só tem que colocar os posts lá, a legenda, as informações, e ele vai distribuir para todas as redes sociais. Quando a gente fala de redes sociais, eu estou falando com vocês
sobre Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, né? Hoje em dia o pessoal está usando muito TikTok e tá dando muita audiência, né? O próprio YouTube também, você pode trabalhar postando os vídeos, os Reels, no YouTube são os Shorts, né, que eles falam. Então, você tem uma gama de redes sociais que você precisa atender o seu cliente fazendo as postagens. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Como eu disse, existem alguns sistemas, né? Os mais conhecidos, MLabs e Ethos. O que eu digo sobre esses sistemas? Eles são pagos, certo? A primeira coisa que você precisa saber. E muitas vezes, alguns são baratinhos, outros mais caros, existem outros no mercado, mas esses são os mais conhecidos. Existe uma facilidade no uso desses sistemas? Existe, porque você consegue agendar a postagem uma vez para todas as redes. Só que o que acontece? Você tem que ficar de olho da mesma forma, você tem que checar se o post do seu cliente foi entregue certinho, se ele está postado, se ele está postado de maneira correta, com as configurações corretas. Por quê? Porque acontece, e já aconteceu algumas vezes, do sistema não entregar a postagem para uma determinada rede, e aí você precisa fazer o post manualmente, às vezes em cima da hora, às vezes passa da hora, perdeu o time, porque nós também temos que observar os horários de maior engajamento nas redes sociais para fazer a postagem. Então, é importante você atentar, mesmo que você use os sistemas, seja ele pago ou não, você precisa olhar se a postagem foi feita corretamente, certo? Mas hoje, o que eu quero mostrar para vocês é a utilização do Meta Studio, que é a Meta, que é do Facebook e do Instagram, né? A administradora do Facebook e Instagram. Então, é gratuito, né? Você só precisa ter uma conta no seu Facebook, tem que ter uma página, e aí você consegue logar as páginas dos seus clientes, né? E fazer as postagens por ali gratuitamente, tá? Então, eu vou ensinar um passo a passo, que é de quando você loga as redes sociais do seu cliente até a parte da postagem em si. Agora, vale me lembrar o seguinte, o Meta só faz a postagem do Facebook e do Instagram, certo? As outras redes, se você não estiver usando um sistema para isso, você vai ter que logar manualmente, tá? E hoje eu não vou entrar em detalhes sobre as outras redes. Nós vamos falar basicamente do agendamento pelo Meta, que é gratuito, para Facebook e Instagram. Eu vou mostrar como fazer o agendamento de carrossel e como fazer um agendamento de Reels, tá? Lembrando, como todo sistema, existe sim digamos, uma porcentagem de erro, né? Acontece mesmo, uma margem de erro, né? Às vezes pode acontecer de estar fora do ar, de não funcionar a entrega também, pode acontecer, já aconteceu, inclusive essa semana eu fui fazer um agendamento de um cliente, e inclusive os meus também, e vi que o Facebook foi entregue e o Instagram não. Então, são vários fatores que permitem que isso aconteça. Então, normalmente pode ser um bug no Instagram, né? E aí você precisa estar atento também da mesma forma se o seu conteúdo foi entregue, tá bom? Então, vamos começar? Eu vou começar linkando a rede social. Eu pedi apoio ao Noob Channel para poder linkar a rede social dele, né? Então, eu vou fazer esse trabalho aqui com vocês, para vocês entenderem. Por que eu faço isso? Porque, às vezes, o cliente não sabe como fazer para linkar a rede social dele à sua, né?
Porque você precisa desse trabalho, por quê? Porque se toda vez você tiver que entrar na senha do seu cliente para poder acessar e fazer as postagens, uma hora vai dar errado e ele não vai estar disponível para te socorrer. Então, eu logo todas as redes, né, a agência ou a minha, ou não, eu sempre coloco linkado a minha rede. Por quê? Porque se der algum problema, eu consigo solucionar a tempo, certo? Isso, o Nube já está lá a postos. Eu vou fazer, então, vou compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos começar a ver o passo a passo, então, para começar a fazer o apoio, o gerenciamento das redes sociais do seu cliente. Então, como eu disse, às vezes o seu cliente não está disponível a toda hora, então é importante que você faça contato com ele e fale, olha, eu vou linkar as redes sociais agora à minha rede ou vou começar a fazer as postagens. Eu preciso que você esteja atento, porque vai chegar uma solicitação de liberação para você. Então, é isso, é esse trabalho que eu vou fazer agora, eu vou ensinar para vocês o passo a passo, tá bom? Noob Channel já está lá a postos, aguardando, porque vai chegar uma solicitação para ele. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão conseguindo ver a tela aí? Deixa eu dar uma olhadinha se é a tela correta. Às vezes demora um pouquinho para vocês conseguirem ver. É a tela correta. Beleza. Então, vamos lá, gente. Nessa tela, eu vou começar a colocar as informações que eu tenho necessidade de utilizar. Então, o Noob Channel já me passou a senha dele das redes sociais. Então, vou pegar aqui. Vou logar fora para vocês não terem acesso a essa informação, tá bom? Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei o e-mail de acesso ao Facebook. Lembrando, o cliente precisa ter uma página. Se ele não tem, ele tem que criar, ou você cria para ele a partir do Facebook pessoal dele, certo? Então, o Noob tem uma página. Eu vou vir aqui, vou acessar com os dados de e-mail e senha. É importante que o cliente te entregue essas informações, tá? Entrou direto, viu? Viu, Noob? Não precisou de liberação aí, não, tá? Para quem não sabe, gente, o Noob é meu marido. A gente está aí trabalhando junto para trazer essa informação para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu acessei aqui o Facebook dele. E aqui nós temos a página dele. Se ele não tivesse uma página, eu teria que criar para ele. Ah, Manu, como é que eu crio uma página? Eu posso vir na opção de páginas e criar, certo? Então, vamos lá. Ele tem uma página. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou clicar na página dele. Às vezes, eles vão pedir para alternar. Então, você clica aqui para alternar para a página. Beleza. Então, essa é a página do Noob, tá? Uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, como que eu começo a linkar a página dele à minha. Eu estou na página dele. Por quê? Porque, como eu disse, às vezes o cliente não sabe fazer essa liberação para vocês. Então, o que eu faço? Eu entro na página do cliente primeiro e faço esse trabalho, certo? Então, vamos lá. Eu venho em painel profissional. Isso eu estou na página do cliente, gente, com a senha dele, ok? Eu fui na página profissional, eu venho em acesso à página.
Tá vendo? Quando você aprende, ela é bem intuitivo, tá bom? Venho em adicionar novo. Avançar. E aqui eu vou colocar, tem outras formas de você colocar, colocando o e-mail, por exemplo, mas eu não tenho tido experiências legais com esse tipo de liberação. Então, o que que eu faço? Eu uso esse caminho que eu estou explicando para vocês, que é, para mim, o mais fácil, com certeza. Então, aqui eu vou colocar o meu Facebook. Por quê? Estou na página do cliente, vou liberar para mim. Então, eu vou em Manu Brunharo. Esse é o meu Facebook pessoal, que é o que está linkado ao gerenciamento de todas as páginas. Então, eu venho aqui, ó, Manu Brunharo. O que que eu quero liberar para Manu? Ó, ele tem a opção de conteúdo, mensagem, anúncio, insight. Normalmente eu libero tudo, porque se eu precisar de alguma coisa no meio do caminho, está liberado. Então, permitir que essa pessoa tenha controle total. É muito importante você saber para quem você está liberando o controle total da sua página, tá, gente? E, se por algum motivo a pessoa depois sair, é interessante desfazer esse controle. Quando algum cliente deixa ou para de trabalhar comigo, eu automaticamente já vou lá nos meus gerenciados e excluo eles para não ter perigo de nada, certo? Então, é importante sempre atentar a esse... o gerenciamento não é apenas a postagem, mas o cuidado com as redes do seu cliente, tá bom? É isso aí, Aquila. Facebook tem algumas ferramentas muito legais, tá? E depois que você aprende, você vê que é muito fácil, muito tranquilo de usar, tá? Então, vamos lá, gente. Vou conceder, então, o acesso para a Manu. Lembrando, ele vai pedir a senha novamente. Então, vamos lá. Deixa eu... Acabei fechando. Deixa eu ver se ele vai... Vamos lá. E aqui, ó, ele avisa que depois você vai ter que mudar a senha, ô noob. Eu acabei cometendo o erro de mostrar ali, mas aí a gente altera depois. Vamos lá. Então, aqui, ó, vai informar quais são os acessos que eu tenho e o convite ele expira em 31 dias. Então, meu cliente, eu libero lá na página do meu cliente. Se eu não acessar em 31 dias, eu não vou ter mais acesso, beleza? Feito isso, eu saio daqui da página do cliente e eu vou para minha página. Então, Okila, eu acho que não tem limite para liberação, tá? Você consegue liberar para quantas pessoas você quiser. Às vezes a equipe é maior e aí você precisa liberar para várias pessoas, vários tipos de permissão diferentes, você consegue delimitar isso, tá bom? Então, eu acho que não tem um limite, certo? Então, eu estou aqui no meu Facebook pessoal, e aqui, ó, eu venho nas minhas notificações e eu tenho a informação de que o Hugo liberou para mim, ele convidou para gerenciar. É só clicar, tá vendo como que é fácil? Só clicar lá e vir aqui, ó, verificar convite. Eu tenho aqui uma visão geral de todas as liberações que a pessoa fez para mim, certo? E aí eu avanço, vejo todas as informações, é sempre importante dar uma lida, tá? E aí eu venho em aceitar. Pronto. Aqui, ó, ele já me dá a opção de mudar já para a página do Noob ou continuar na minha. Eu não vou mudar agora, tá? Por quê? Se eu mudar, eu vou para a página dele. Vamos mudar para vocês verem como que funciona.
Qualquer dúvida que vocês tiverem depois também, vocês podem me enviar nos comentários e eu vou respondendo, tá bom? Então, aqui, eu estou mudando para ver a página dele, certo? Então, aqui, ó, sua página foi atualizada, usar a página. Aqui eu consigo fazer postagem manualmente normal, certo? Só que, como eu disse, eu quero facilidade, eu quero fazer a postagem lá pela minha rede sem precisar ficar entrando na página do cliente. É interessante você ter acesso à página, porque a hora que você precisar checar, você pode acessar e ter acesso a ela, certo? Então, aqui eu estou na página do cliente, usando pelo meu acesso, certo? Então, aqui, ó, eu venho na bolinha, eu consigo ver todos os perfis que eu administro, certo? E aqui fica a minha página, tá vendo? Se não tiver aqui, eu clico em ver todos os perfis e vou na que eu quero acessar, certo? Então, eu quero acessar a minha de novo. Vou mudar. Essa é a minha pessoal, certo, gente? Venho aqui no Facebook. Vocês acham que está muito arrastado, está muito tranquilo, está dando para entender? Qualquer coisa é só falar, tá bom? Beleza, estou aqui na minha página, só que eu quero fazer lá o gerenciamento da mídia, quero começar a fazer as postagens, meu cliente já está logado. É sempre importante, além de você conectar ao Meta, você conectar também lá o seu Instagram, o Instagram dele no seu. Depois nós podemos fazer uma aula sobre isso, como que funciona esse tipo de gerenciamento. Por quê? Porque se der um BO na postagem, você ainda tem tempo de fazer a postagem manual. Então, é sempre importante você estar logado de todas as formas possíveis. É um plano B, o C, o D. Se deu errado, você vai resolver, certo? Então, vamos lá. Nós vamos fazer pelo Meta, não é isso? Então, o Meta fica aqui, gente. Lembrando que se ele não tiver, você tem que verificar se você realmente tem uma página. Eu tenho uma página, né? Manu Brunharo tem uma página. Então, se eu vir aqui, ó, aqui, essa é a minha página. Então, eu tenho a minha pessoal, que é linkada a um gerenciador de anúncios, essas coisas, e tenho a minha página, que é do meu trabalho. Então, eu preciso ter a página para ter acesso a essas informações, tá? Então, vem aqui, ó, gente, Meta Business Suite, que é o gerenciador de postagens, certo? Então, aqui eu consigo gerenciar muitas coisas. Dentre elas, eu consigo planejar o agendamento do conteúdo, que é o que nos importa aqui. Então, eu venho aqui no planejador, ó. Lembrando que se você for dar uma passeada, você consegue ter várias informações. Eu vou fazer postagem na minha página. Então, eu venho aqui, ó, Manu, tá vendo? Todos os que estão aqui, eu tenho acesso ao gerenciamento. Então, vamos ver se o Nube está aqui, ó. O Nube aqui, ó. Só clicar em cima e ele me dá acesso ao Nube, tá vendo? Então, tudo que o Nube já postou, vai postar, tá tudo aqui. Ó, ele fez aqui postagem sobre as minhas redes, né? Pegou lá no meu Instagram, pegou para poder postar. Então, aqui, ó, tem o ícone da rede que foi feita a postagem. Ele postou no Instagram. E aqui, ó, quando está pontilhado assim com a bolinha, é Stories, certo? Ele postou lá manualmente, apareceu aqui o horário que foi agendado. Então, é interessante você sempre verificar essas informações. Na página inicial, você consegue ter... Ele só confirma aqui se tem acesso a Facebook, Instagram, tá? E Nube? Seu Instagram não está logado, não? Não está, não? Seu Instagram está logado aqui?
Isso, aquilo. Você define qual é o tipo de permissão que a pessoa tem. Se a pessoa tem uma permissão de editor, ela consegue fazer esse agendamento de qualquer conteúdo. Você define se ela é administrador, se ela é só o editor de postagem, porque se ela é administradora, ela consegue mexer em tudo. Se ela é editor, ela vai mexer só na questão da postagem em si, ela consegue deletar a postagem, editar a postagem, mas é todo quanto é conteúdo, tá bom? Você consegue editar a permissão, mas a questão do conteúdo é essa, tá? Então, aqui é o seguinte, está me informando que o seu Instagram não está junto. Não tem problema, tá, gente? Aqui está dizendo que tá? Mas pode acontecer de não estar logado. Se não tiver, você pode fazer, né, logar, mas depende muito lá do que você, às vezes dá erro, tá, gente? Aí você tem que entender o que está acontecendo e tudo mais. Mas aqui aparentemente tá logado junto, mas às vezes é alguma permissão que está faltando, mas ele não quer que coloque junto, então a gente não vai colocar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho algumas informações sobre as postagens, qual foi o alcance, tá vendo? Tudo isso eu consigo ver as postagens que foram feitas, tá vendo? Como que tá a questão de anúncio, consigo ver tudo aqui. Aí eu venho, ó, se você for dar uma olhada, você tem outras ferramentas que você pode olhar, tá? A questão da sua página, o gerenciamento. Tem muita coisa aqui que você pode cutucar e entender como que funciona, porque vale muito a pena, tá, gente? Inclusive, é aqui nas configurações, Okila, que você consegue gerenciar a sua equipe, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, tá vendo? Nas configurações da sua página, você consegue ter acesso ao gerenciamento da sua equipe, certo? Então, vamos lá, gente. Planejador, ó. É aqui que começa a brincadeira, né? Você começar a fazer as postagens, tá? Então, vamos lá. Lembrando que aqui eu só estou fazendo Facebook e Instagram, tá? Lembra da aula passada que eu falei sobre a necessidade de você ter uma conta na Google, né? Fazer um Gmail lá para ter acesso ao Drive. Esse é o meu Drive, né? Se você for ver uma pastinha dentro da outra, igual eu gosto de fazer, que eu falei com vocês. E aqui, ó, eu tenho a minha pasta da empresa, a pasta marca, que é onde ficam as coisas sobre a minha identidade visual, sobre as redes sociais. Aqui as redes sociais. Dentro de redes sociais, eu coloquei uma pasta chamada posts. E dentro de posts, eu coloquei uma pasta chamada abril. Aí eu tenho para cada ano, para cada mês, organizado por dia. Tá vendo aqui? Eu quero postar um carrossel, certo? Então, o que eu quero? Na verdade, eu posso postar ou eu posso agendar para outro dia, né? Eu tenho lá um calendário, eu posto de segunda, quinta e sexta-feira, e aí eu tenho aí uma organização do que eu vou postar para cada dia. Se tudo isso estiver pronto, se você já tem o post, se você já tem tudo o que você precisa, legenda, você já pode agendar. Lembrando que Reels às vezes dá erro, então às vezes você vai precisar postar manualmente, mas dá para fazer o agendamento aqui. Quando o meta está num dia bom, não está de TPM, né? Você consegue fazer uma postagem legal, tá? Então, vamos fazer então carrossel primeiro e depois eu vou mostrar a questão do Reels e as limitações que a gente tem com relação aos Reels. Eu consigo fazer stories também, só que não fica na mesma qualidade, né, gente? O stories que você faz lá ao vivo, manualmente, você tem muito mais recursos. O meta ele é bem limitado nessa quesito, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer o primeiro carrossel. Esse daqui eu postei no dia 13, mas eu vou fazer uma simulação para vocês entenderem como funciona, tá? Eu tenho um carrossel aqui. Tá travando. Vamos lá.
Então, vamos lá, ele tem 2, 4, 6, 8, 9 slides, né? 9 posts nesse carrossel. E por que que eu salvo, quando é carrossel, eu salvo em PDF, né? Esse carrossel ele foi feito pela minha equipe lá no Canva. E aqui, ó, o PDF. Por que o PDF? Porque o LinkedIn só aceita postagem de carrossel em PDF, como documento. Depois eu posso fazer aí uma aula sobre isso para vocês, sobre cada rede e tudo mais. Mas hoje a gente vai focar só no estúdio, tá bom? Então, aqui eu sempre salvo também o carrossel em PDF. Beleza. Eu vou pegar, vou selecionar todos os posts. Cliquei, segurei, arrastei. Não quero esse, então eu vou vir com... Eu vou clicar, vou segurar, né, o Ctrl e clicar em cima e soltar, e ele vai desselecionar, ele vai tirar a seleção, certo? Então, eu só quero esses posts mesmo, eu não quero o PDF aqui. Depois de selecionado, ele vai ficar azulzinho, eu vou com o botão direito e vou fazer download. Como eu disse na aula passada, cuidado para você não clicar em remover, que ele vai ser mandado para a lixeira. Dá para recuperar se tiver no seu drive, tá? Se não tiver, às vezes está no drive de outra pessoa, vai ser difícil de encontrar. Então, tome cuidado na hora de clicar, tá bom? Então, eu vou fazer download. Ele vai compactar todos os posts e vai, ó, 9 arquivos, ele vai jogar lá para minha pastinha de download. Ó, já baixou. Certo? Agora eu venho, então, na minha pastinha de downloads. Depende de como seu computador está configurado para baixar, tá bom, gente? Então, aqui, ó, botão direito, extrair aqui. E aí ele vai extrair todos os posts separadamente, certo? Beleza. Já baixei o meu post lá. Agora, é importante outra dica para vocês. Por que que eu tenho um drive? Porque, às vezes, você está num grupo... É isso aí, Okila, parecido com o Discord. O Drive, ele funciona como armazenamento e ele funciona também como um gerenciador poderoso dos seus arquivos. Por quê? Você consegue liberar acesso ou falar com seus clientes de qualquer lugar do mundo e ele vai ter acesso aos seus arquivos ali de acordo com as permissões, tá? Então, por que que é importante você organizar os seus arquivos aí no Drive? Porque pelo WhatsApp, se você mandar, por exemplo, essas imagens pelo WhatsApp, você tem algumas dificuldades com relação a isso. Você vai ter problema com a qualidade da sua imagem ou do seu vídeo. Então, o WhatsApp ele vai reduzir para poder caber, para poder mandar. Não só do vídeo, mas também das imagens. Então, é importante que você esteja trabalhando com a sua equipe, principalmente no Drive, ou outra forma de compartilhamento e de armazenamento, como Dropbox, qualquer lugar que você consiga subir as suas imagens e os seus vídeos, para evitar que perca qualidade na hora da postagem. Porque se você enviar pelo WhatsApp, dá certo? Dá certo. Só que Reels ou vídeos muito longos não vão, o WhatsApp não vai dar conta, e a qualidade também de outros menores vai ser reduzida para poder conseguir enviar. Então, não é legal você enviar nada que você for postar por questão de qualidade. Então, use e abuse do armazenamento do Drive, certo? Isso aí, normalmente o arquivo em PDF você tem que salvar. Por exemplo, você fez o arquivo em Canva ou você usou lá Photoshop ou outros programas de edição de imagem e vídeo, você precisa... O Canva, por exemplo, você tem a opção... Deixa eu abrir aqui para vocês verem.
O Canva, para quem gosta, é bem simples de usar, muito intuitivo, muito tranquilo. Então, esse aqui é o meu Canva. Depois a gente pode fazer uma aula sobre, tá? Tá no programa para a gente... Esse é o meu Canva. E aí eu tenho, por exemplo, essa imagem que eu quero baixar. Eu venho aqui, a pessoa mandou para mim, tá pronta. Abri. Esses aqui são os meus posts passados, né? Lembrando que eu estou abrindo aqui um parênteses para falar sobre Canva, como que eu baixo em PDF. Então, aqui, vamos supor que eu quero baixar 1 e o 2 em PDF. Eu posso vir aqui em compartilhar e venho em baixar. E aqui, ó, eu escolho PNG. Se eu escolher aqui, ó, PNG e escolher página, posso, ó, marcar tudo ou não, tá vendo? Tenho várias páginas. Venho aqui, ó, página 1 e 2. Eu tenho a opção, então, de venho aqui no OK, então vai ser 1 e 2, ó, PNG. Se eu baixar em PNG, vou mostrar para vocês como que fica, tá? Ó, ele vai compactar, certo? E vai vir aqui para minha pasta de downloads no computador. Vou criar uma pastinha só para não misturar com o que a gente está fazendo. Ó, vou jogar aqui para dentro para não ter problema de misturar as informações, tá? Botão direito, extrair. Ele baixou os 2 posts que eu tenho. Tá vendo? Os 2 posts que eu tenho, ele colocou separadamente, 1 e o 2. PNG, tá, gente? Então, vamos lá. Eu quero fazer isso agora e quero esses 2. Eles são carrosséis e eu quero em PDF. Venho aqui compartilhar, baixar, PDF padrão. Tem outras opções, tá, gente? Mas normalmente eu uso esses 2. Então, PDF, baixei, ó, 1 e 2. Posso escolher quantas páginas eu quiser, tá vendo? Vou colocar mais uma aqui, 1 a 3, e vou em baixar. Beleza, olha, já baixou. Se eu clicar aqui, ó, ele tá lá nos meus downloads, tá vendo? Vou jogar ele aqui para a pastinha dele junto com o material dele, ó. Eu sempre organizo na hora de postar para eu não ficar com dúvida depois, ó. Tá aqui. Mas eu posso abrir ele logo que eu faço, ó, quando eu baixo, ó, eu abro ele e ele tá em PDF. É esse tipo de arquivo aqui que vai ser postado no LinkedIn. Tirei sua dúvida, Aquila? Então, a questão do PDF, por exemplo, se eu usar o transparências, outros recursos, né, do Canva, tem alguns recursos que não são compatíveis, aí você acaba perdendo. Mas é sempre bom você fazer um teste antes para ver se é isso mesmo que você quer, se está do jeito que você gosta. Normalmente eu não tenho tido problema não, tá? Normalmente ele mantém a qualidade, mas alguns recursos dão um errozinho. Mas eu não tenho tido dificuldade com os meus posts em PDF para LinkedIn, tá bom? Tirei a sua dúvida? Tá tranquilo aí? Então vamos voltar ao agendamento, tá bom? Como eu disse, os meus posts estão aqui e eu vou fazer então o agendamento do carrossel para Facebook e Instagram. Então, eu venho aqui, ó, em criar. De nada, Aquila. Qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Se vocês não quiserem ou não lembrarem de alguma coisa agora, podem fazer, depois deixar nos comentários, tá bom? Isso aí, usa mesmo.
Lembrando que é importante a gente estar sempre logado em todas as redes que a gente puder, né? E aí cada rede tem uma forma de postar e um formato diferente. Então é interessante, inclusive o Canva, é interessante você pensar nisso. O Canva, quando ele não é... Lembrando que você consegue fazer bastante coisa no gratuito. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas você tem no Canva a possibilidade de baixar esse mesmo arquivo para vários formatos diferentes. Você define o formato que você quer, né, e tudo mais, e faz a postagem na rede correta, né? Por exemplo, Twitter tem um formato mais alongado, né? Tem o TikTok, normalmente são mais vídeos, mas LinkedIn, no caso do carrossel, seria o PDF. Então, tudo isso você tem que observar para postar da maneira correta, certo? Então, vamos lá, gente. Eu estou aqui, então, ó, estou no planejador, vim em criar e eu quero fazer a postagem do carrossel, certo? Então, eu venho aqui, ó, vejo aqui, vou publicar aonde? Ó, tá vendo? Como eu disse, o Instagram dele está desconectado, eu posso reconectar aqui. Basta que eu tenha acesso ao cliente para ele liberar acesso se precisar, a senha, né, o arroba dele lá no Instagram e a senha, e aí aviso ele, olha, tô conectando aqui, libera aí, e aí ele vai liberar e vai conectar, tá bom? Então, aqui eu defino quais redes vão receber as informações. Normalmente, ficam também aqui os grupos de Facebook, as comunidades, e aí você consegue fazer também agendamento lá, se você quiser, certo? Então, aqui, ó, eu vou ter só o Facebook, então vamos de Facebook. Beleza. Aqui, ó, adicionar foto. Detalhe, se eu for adicionar foto é aqui, que serve para estático e para carrossel. Vídeos, né? Aí você tem os... Aqui é bom só os vídeos que não sejam os Reels, tá? Os Reels são aqueles abaixo de 90, gente? 90 segundos? É isso? 30 segundos, 60, até 90, no caso, depende da configuração lá que você escolher. Mas acima disso, vamos supor que seu cliente mandou um vídeo lá de 1 minuto e 30, né? Você vai postar por aqui. Depois eu vou mostrar como que você faz para postar o Reels, que é abaixo desse tempo, tá? Então, depois a gente vai utilizar, tá? Então, vamos lá. Foto, que é um carrossel, né? Venho aqui, ó, vou selecionar vários. Eu não preciso fazer um por vez, eu posso clicar um por vez e abrir, né? Mas eu quero fazer de vez. Então, venho aqui, clico, seguro o Ctrl e vou clicando nos outros. Tá vendo? Então, são todas essas daqui que vão ser postadas. E nessa ordem, tá vendo? Tá numeradinho, tudo bonitinho. Vou abrir. O que é interessante vocês observarem aqui? 90 segundos, né, Aquila? É isso mesmo. Vamos lá. Observem se a ordem está correta. Aqui você consegue ver uma prévia de como está ficando, consegue ver se está na ordem. Se eu tivesse conectando também o Instagram, eu conseguiria ver a prévia dele. Era só clicar aqui e escolher o Instagram, que ele ia me mostrar, inclusive, se o enquadramento aqui estaria correto. Que é importante você observar para não cortar. Pessoal, meu computador deu um pane aqui. Voltei. Vocês estão conseguindo ver certinho? Ele está desconectando e conectando de novo. Vocês estão conseguindo ver essa página aqui que eu estou mostrando? Tá certinho aí?
Tá certo, né? Ele fica indo e voltando. Eu acho que é porque a minha máquina tá ligada. Aí a energia dá pico e ele desliga. Vamos lá, então? Vou desligar o ventilador para ver se diminui o pico. Então, vamos lá, gente. Eu tenho que observar, então, a ordem da postagem. Como que eu vejo isso? Ó, lembra que eu falei que eu boto tudo no Drive? Então, eu sempre deixo com a numeração certinha. E aí eu vou olhar aqui no meu Drive e vou olhar aqui se corresponde à ordem. Então, aqui, ó, aparentemente, tudo certo. Vou checar, por quê? Porque senão a ordem lá na postagem vai errada. Ó, tá tudo certinho, ó. Aqui você consegue, se for necessário, mexer no tamanho da imagem, lembrando que todos têm que estar no mesmo tamanho, tá? Você vem aqui em editar, ó. Você consegue definir se você vai usar o original, o quadrado, aí ele te dá informação, tá vendo? Eu vou deixar no original mesmo, vou cancelar aqui. É sempre bom você dar uma olhadinha antes, como é que está funcionando, se está tudo ok, tá? Aqui eu coloco o texto que vai na minha postagem, né? Com o uso das hashtags, né? Então eu ponho aqui. E aí eu vou fazer um agendamento. Eu não quero postar agora. Então eu vou em programar. Eu posso publicar agora e simplesmente publicar, ou venho em programar. Vamos supor que essa postagem tem que sair na segunda-feira. Segunda-feira, dia 24. E eu verifico lá qual é o meu horário de maior engajamento e vou fazer a postagem naquele horário. Então, eu venho aqui, vamos supor que ele é 11 horas da manhã, que normalmente a gente posta nesse horário, 10, 11 horas da manhã, depende das suas redes. E aí a gente pode ver também, talvez, em alguma outra aula, sobre como ver os horários de engajamento nas redes sociais. Desculpa, gente. Então, vamos lá. 11 horas. Eita! 11 horas da manhã. Ó, PM, tarde, AM pela manhã, tá? E aí, eu informei para ele que eu vou postar um carrossel, tem um texto, vou programar para o dia 24 às 11. Venho aqui, ó, programar. Lembrando que eu podia ir lá e escolher Facebook e Instagram junto. E aí ele já me dá o planejamento da semana que vem aqui, ó, tá vendo? Eu posso vir escolher mês, se eu quero ter uma visão geral de tudo. Eu venho aqui e escolho o mês, certo? E normalmente eu uso semana, às vezes eu uso mês para ver se todas as postagens estão ok. Mas posso também botar só a semana para poder ter uma visão se todos os posts daquela semana estão ok, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma postagem para o Facebook programada para dia 24, segunda-feira, às 11 horas. Se eu clicar em cima, eu tenho um acesso à prévia de como que vai ficar na minha rede. Eu posso publicar agora ou deixar aqui programado para segunda-feira, tá? Da mesma forma, eu consigo vir aqui, ó, no conteúdo e consigo ter uma visão de cada tipo de postagem programado aqui. Então, aqui, ó, publicado eu tenho isso. O que que tem programado, ó? Isso. E aí, se você clicar, ó, você pode olhar, você consegue... Ah, esqueci de publicar. Nem todas dá certo, tá, gente? Mas, por exemplo, carrossel dá. Posso editar, posso duplicar. Esqueci de publicar no Instagram. Venho duplicar. Aí eu consigo... Eu aqui dupliquei para fazer alguma alteração e tal. Venho aqui, consigo fazer alteração se eu quiser. Venho aqui, desmarco o Facebook, marco o Instagram
escolho a programação e programo, ou publico de vez. Então, eu consigo fazer isso. Outra coisa, venho no programado, consigo reagendar. Não quero para o dia 24 às 11, eu quero para o dia 24 às 18, às 6 da tarde. E aí eu consigo mudar aqui. Por isso que é importante você estar atento aos seus agendamentos, para ter certeza de que está tudo em ordem, tá? Os seus horários, tudo isso você consegue modificar depois, tá? Então, aqui eu fiz o planejamento. E eu, não quero mais não vou postar isso aqui não. Então, eu vou clicar aqui, ó, e excluir. Consigo também excluir da minha programação, certo? Então, vamos para os Reels agora. Eu tenho aqui na minha pastinha, vou vir aqui, sempre mantenho essa pasta limpa e organizada, porque senão depois a gente acaba tendo dificuldades. Vou dar um Shift Delete aqui para mandar embora de vez. Certo? Beleza. Então, agora eu vou baixar um Reels. Vou aqui na minha pastinha de abril. Quero esta... Deixa eu pegar o Reels com capa aqui, gente. É interessante pensar o seguinte, se o seu Reels já está preparado para postar, já aparece lá certinho, beleza. Às vezes a gente precisa de uma capinha para não ficar estranho, né? Então, a gente já faz ou já baixa uma capinha para poder colocar. Vamos pegar esse aqui. Esse vai ser postado na segunda-feira. Segunda não, terça-feira. Então, eu venho aqui, ó, essa é a minha capa, vou fazer download. Se eu selecionar tudo e baixar também dá certo, ele vai fazer a compressão do arquivo e mandar para mim, aí é só extrair, mas eu vou fazer separadamente. Então, esse é meu Reels e a minha capinha. Beleza. Baixei, tá aqui, ó. E aí eu venho aqui, ó, na setinha. Aqui você tem vários tipos, assim como criar publicação, que é o que a gente acabou de fazer. Ó, o criar stories, que eu falei com vocês que é limitado, ó. Ele te dá a opção para você fazer ou no Face, no Insta. Lembrando que o Insta aqui não está conectado. Você adiciona aqui um vídeo ou uma... Vamos adicionar aqui no Reels, esse para ver se vai. Vamos pegar o vídeo. Ó. Isso é o Story, tá, gente? Lembrando, como eu disse, o recurso é limitado para uso no Meta, tá bom? Não sei se por causa do tamanho vai ficar legal. Ou se ele vai aceitar aqui. Ó, você pode selecionar até 10 imagens e vídeos. Tá vendo a informação aqui? Ó, um dos vídeos é muito grande, não sei o quê, então ele não aceitou. Vou pegar uma imagem, deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui. Você consegue montar um story, então programar uma coisa simples, se for necessária, tá? Então aqui, ó, a imagem veio para cá, posso adicionar mais se eu quiser, posso ter a opção de cortar, posso adicionar texto, tá vendo? Ó, tá vendo? Esse é o meu, aí eu venho aqui, ó, posso adicionar um texto. Consigo puxar esse texto para algum lugar lá. Só que, como eu disse, gente, é limitado, tá vendo? Você consegue muito mais recurso lá no... fazendo manualmente, né? Você consegue colocar figurinha, tá? Tá vendo? Mas é bem arcaico mesmo, tá? Ó.
Você consegue usar, fazer, ó, vou salvar as alterações que ele te pede, e aí ele me dá a opção também de colocar um link. Ah, eu quero um link para colocar lá nos meus stories. Então, eu posso colocar um link de um vídeo, link de um forms, alguma coisa que você queira adicionar, e ele vai te dar essa opção. Então, aqui, ó, o que você quer no link? Qual o link que você vai botar? Eu copio e colo aqui, e beleza. Ele vai adicionar isso lá para mim, tá? Então, aqui, ó, voltando aqui, cadê o link? Ah, tinha que ter aplicado. Deixa eu ver se foi. Aí, tá vendo? Ele vai ficar dessa forma. Ver mais. Aí a pessoa vai acessar o link que você colocar aqui. E aí eu venho aqui, ó, programar story. Quero que ele vá na segunda-feira, junto com a minha postagem, às 11 horas. Tem também, ó, ele te dá algumas opções, algumas recomendações de postagem no Facebook. Ele vai falar que hoje, às 18, é um horário bom, amanhã, às 19. Então, ele vai, de acordo com o seu público, ele vai te dar também algumas opções. Vou em salvar, ó. E aqui ele te fala qual que é o horário que ele vai e eu vou programar. Ó. Lembrando que esse é o Stories. Pode demorar um pouco para programar, mas ó, tá aqui. Como eu disse, ó, pontilhado Stories. Obrigada, Aquilo. Seria o link do que você precisar postar, tá, Okila? Seria, vamos supor, eu tô fazendo vou fazer uma imersão no dia 13/5. Eu quero que as pessoas lá nos meus stories tenham acesso ao link da página que vai levar elas à imersão. Então, eu vou lá, copio aquele link e colo lá para as pessoas irem, quando forem lá nos meus stories, terem acesso a esse link. Essa era a sua dúvida? Me fala aí. Tirei a sua dúvida? Beleza, não quero mais postar esse aqui. Eu posso a opção de compartilhar agora, ele já vai jogar imediatamente para a rede, ou eu posso excluir também, tá vendo? Mas, como eu disse, é limitado. Se os stories que você quer fazer é simples, beleza, vai resolver para você tranquilamente, tá? Mas se for uma coisa mais elaborada, aí é melhor fazer manual, tá? Você consegue fazer uma coisa mais interessante para os seus clientes. Mas se for uma coisa simples, tá de boa, tá? Agora nós vamos para a parte legal, que é a parte do Reels. Ah, Manu, é possível? Como eu disse, pode acontecer erros, bugs que vão atrapalhar as suas postagens e por isso você precisa ficar de olho. Mas é possível sim postar no seu Facebook e Instagram para otimizar o seu tempo por aqui. Então, eu venho aqui, ó, criar Reel. Lembrando que se for um vídeo maior, de 90 segundos, você tem que fazer lá como publicação. Reels é até 90 segundos, tá bom? Sim, com certeza. Os stories eles entregam muito mais do que o feed. Então, tudo que você puder publicar nos stories chama a atenção dos seus clientes, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu fui lá em Reel, vou adicionar o vídeo, beleza? Ó, tá já lá no meu computador, vou subir. Está cansada de trabalhar horas a fio em um escritório? Vou dar uma lidando pausa com aqui no coisa, porque senão ele fica falando, tá? Tem áudio. E aqui, ó, esse vídeo, Trabalho e família. Mas e se eu ele já foi feito com música, tá? Mas pode acontecer dele não estar com música. Eu vou ensinar vocês como colocar. E vou explicar também uma limitação que tem aqui com relação a isso, tá? Mas antes, vamos continuar a configuração aqui, ó. Então, aí eu coloco a minha legenda, uso aí as hashtags, é interessante usar no máximo mais 5, às vezes eu ponho mais, de teimosa, tá? Mas a entrega é melhor com 5, você pode ir mudando de postagem para postagem as suas hashtags, isso vai
proporcionar que as pessoas tenham acesso ao conteúdo e visitem a sua rede social. Então, a hashtag é importante utilizar, tá? E aí, ó, subi o vídeo, verifico aqui, ó, tá 100%, tá vendo? Vou vir aqui e vou pedir, eu posso escolher opções de imagem que eles dão, só que aqui eu não consigo visualizar legal. Então, eu sempre uso a capa para facilitar. Então, eu venho carregar a imagem. E, ó, vou escolher a minha capinha e vou colocar aqui. Beleza. Já fiz a parte inicial da configuração. Vou em avançar. Aqui eu coloco a música. Ó, se eu clicar Assistente aqui, virtual, com habilidades eu e consigo marketing. ver que esse meu vídeo já tem a música no fundo, bem no fundo. Mas se eu quiser colocar uma música, o meu vídeo não tem música, eu venho aqui nessa parte da configuração, tá vendo? Ele me dá algumas opções. O que que eu faço? Eu vou lá no manual, no meu Instagram, e vejo quais músicas estão em alta e coloco, digito aqui o nome. Nem sempre dá certo, essa é uma das limitações. Por quê? A música em alta, ela te ajuda, ela ajuda a colocar o seu Reels em evidência. Então, quando você consegue fazer isso, você pode fazer manualmente lá no seu celular, e aí você vai ter como pesquisar, saber qual a entrega desses Reels, quantas vezes que essa música apareceu nos Reels, e aí você consegue fazer uma postagem legal, tendo certeza de que vai ser notado. Mas aqui você não tem essa opção de você ver se essa música está em alta. Subentende-se que essa música, por ela estar aqui no auge, ela está lá também. Mas isso não é uma certeza. O que que eu faço? Às vezes eu pego aqui, ó, e vejo, pego o nome e digito lá para ver. Né? Depois a gente pode ver, talvez, uma aula sobre isso, com mais detalhes. Tá? Mas o que que acontece? Eu pego aqui o nome, ponho lá e vejo se está em alta, se não está, se eu posso usar. É interessante também saber se essa música tem a ver com o trabalho que você vai fazer. Então, você clica aqui, ó, por exemplo, ó, nessa Está setinha, cansada de trabalhar horas a fio no escritório, uma intenção de vez. E o e pior, ele te você nem mostra a música, só que não dá para você trabalhar a altura da música que ela vai ser aplicada ao seu Reels, não dá para trabalhar isso aqui, só manualmente, tá, gente? Então, aqui, ó, se eu clicar em cima, ele vai adicionar ao meu Reels aquela música. Ah, não quero essa, vou remover. Quero essa, clico em cima, tá? E aí você consegue, habilidades em ó, marketing, gerenciamento financeiro e produtividade. tá vendo? E aí ele adiciona lá no... Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir quando eu adiciono. Vocês estão conseguindo ouvir? Ou é só eu que estou ouvindo? Me fala aí. Vocês conseguem ouvir? Então aqui, ó, se eu clicar em cima e liberar, ó. Então aqui, vamos supor que vai essa música aqui mesmo, certo? E aí eu já escolhi, lembrando, eu sempre olho lá manualmente no Instagram se essa música está em alta, ou eu pego o nome de uma música lá e ponho aqui para ver se eu acho, igual eu fiz essa semana, para ver se eu consigo fazer direitinho, né? Fazer em todas as redes igual, certo? Então, beleza. Escolhi a música, venho em avançar, e aqui eu vou programar. Lembrando, ó, escolhi Facebook e Instagram. Vai postar no dia 24 às 11. Viram? Ó, programei.
ele demora um pouquinho para entender, e aí eu venho aqui, ó, venho no planejador, sempre troco de uma aba para outra para poder dar um tempo de atualizar. Venho aqui, ó, na setinha para o lado, ele ainda não foi, tá vendo? Eu clico aqui e dou um F5 para atualizar, para ver se ajuda, que às vezes... E pode acontecer de, dependendo da informação, ela não ir, tá? E aí eu preciso refazer, ou eu entendo que está dando um bug e eu preciso achar um plano B, e aí é isso que acontece, tá? Então, vamos voltar lá no Nube, que eu dei um F5, ele saiu do lugar. Vem aqui, ó. Ó, ele agendou já para Facebook e Instagram, tá vendo? Ele estava conectado dessa vez, tá? Então, vamos lá. Você fez a conexão aí, Nube? Por isso que está aparecendo? Então, aqui, ó, ele fez o meu Instagram, tá vendo? Esse símbolozinho do Instagram, um Reels, você consegue ver o que está postado pelo íconezinho que está aqui do lado. Quando é carrossel, é aqueles quadradinhos. Quando é Reels, é essa câmerazinha aqui, né? Se eu passar o mouse em cima, eu consigo ver mais ou menos como que está a legenda, né? Ou pouca coisa dela. E qual a data e horário que vai a postagem. Tá vendo? Então, aqui, ó, meu Instagram e meu Facebook, às 11 horas do dia 24, vão receber esse Reels. Certo? Então, aqui já está configurado para isso. Como eu disse para vocês, a música é o que eu falei. Você usa o que está sendo proposto para vocês, ou você faz essa pesquisa para ver se dá para usar ou se não, ou se você está com pressa, você usa o que está sendo proposto mesmo. Mas é interessante sempre verificar qual música que está em alta para você conseguir usar de uma forma legal, tá? Se eu clicar em cima, ele abre uma prévia, tá vendo? Consigo ver como que vai ficar a postagem, tá vendo? Mesma coisa com o Facebook. Ó, consigo ver como que vai ficar, tá? E, não quero, posso deletar, posso excluir, posso mover para rascunho, ele fica lá esperando até você reagendar, se você quiser, ou esperar alguma informação relevante que você precise para isso, ou você pode simplesmente excluir e refazer depois, entendeu? Então, eu vou excluir aqui, certo? Vou mostrar para vocês como é que está meu agendamento da semana. Ó, esse é o meu, tá? Eu fiz alguns stories lá manualmente, então eles estão aparecendo aqui, as postagens, tá vendo? Ó, dessa semana tá dessa forma. Na semana que vem, ó, olha como é que tá. Na segunda, às 11, eu já tenho agendado meu post de live, que a live vai acontecer na quarta-feira, às 19h07. Então, aqui, ó, tem o meu textinho aqui, ó, como que ele vai sair no meu Facebook. Nós vamos falar sobre novas ferramentas e tecnologias que estão tornando o trabalho de assistência mais fácil. Então, não perca, tá, gente? Quarta-feira, dia 26, às 19h07, nós vamos falar sobre novas ferramentas e tecnologias na live do Instagram, tá bom? Obrigada, Kila. Se vocês precisarem, eu estou à disposição para ajudar e tirar dúvidas depois também nos comentários, tá? Fiquem à vontade. Então, aqui, ó, o Facebook vai ficar assim na segunda-feira. Eu tenho a opção, como eu disse, ó, de publicar agora. O meu Reels, que é esse mesmo que a gente estava usando para teste, vai no dia 25. Tá vendo como que é importante você preparar a sua estratégia, os seus agendamentos com antecedência? Eu sei que na semana que vem eu vou poder fazer a live, preparar outras coisas tranquilamente, porque as minhas postagens, ó, já estão em dia, certo? Já estão organizadas. Só está faltando uma aqui no dia 27, que está em fase de
de edição, está sendo editada porque eu pedi umas alterações, mas vai entrar aqui depois, assim que estiver pronto. Então, aqui o meu Reel, que vai na terça-feira, ó, já tem todo o texto, as hashtags, ó, como que eu sou teimosa, tem mais de 5 aqui. Ó, meu vídeo, tudo certinho. Ele vai para o Facebook e para o Instagram no mesmo horário. E aqui eu posso escolher também horários diferentes, tá? E aqui, ó, na sexta-feira eu vou ter um carrossel. Ah, não, tem outro Reels. Na quinta eu vou ter um carrossel e outro Reels aqui na sexta-feira. Então tá aqui também já agendadinho. Então, eu não preciso me preocupar a não ser com a informação de se foi ou não e tomar aí uma atitude se não for, que eu vou ter que postar manualmente. Então, eu vou fazer outras lives depois, explicando como postar no YouTube, como postar em outras redes, como fazer o agendamento manual para quem tiver interesse. Se você tiver interesse, comenta no vídeo. Se você tiver dúvidas com outras formas de agendamento ou gerenciamento, coloca lá no comentário. Eu vou buscar e vou trazer para vocês. Então, coloca lá tudo que vocês quiserem que eu traga, ou alguma dúvida que vocês tenham com esse mesmo vídeo. Então, a gente vai estar trabalhando tudo isso para vocês terem facilidade no apoio de gerenciamento de mídias sociais. Diz para mim se esse vídeo foi relevante, se vocês entenderam, se ficou legal. Isso vai servir para eu me organizar para trazer cada vez informações melhores e mais completas para vocês. Me fala aí o que vocês acharam. Aqui eu vou sair, ó. O que vocês acharam da aula aí, gente? Ficou bem completo, bem interessante, fácil de entender. O que vocês acharam? Ficou bom, fácil de entender? Lembrando que eu quero fazer um convite para vocês. Live na quarta. Deu outro pique na... Estão conseguindo me ver direitinho aí? Deu outro pique aqui, mas nós voltamos. Vamos lá. Então, quarta-feira, dia 26, live no Instagram, às 19h07. Vamos falar das novas tecnologias importantes para quem está começando no mercado de assistência. No sábado, ainda não tem o tema, às 15 horas, outra live no YouTube, aqui no YouTube. Nós vamos falar sobre algum tema que eu ainda não sei, né? Vou pensar e, de acordo com os comentários de vocês também, eu vou trazer alguma coisa nova aqui, tá? Mas o quê? Nós temos a imersão no dia 13/5, né? Tá chegando para assistentes virtuais iniciantes e para quem também já trabalha na área, principalmente para quem quer começar um negócio de assistência virtual. Essa imersão vai acontecer no dia 13 de maio, de 15 às 19, são 4 horas de conteúdo e informação para quem quer começar um negócio de assistência virtual. Nesse dia, eu vou abrir vagas para o meu curso de assistentes virtuais, que vai ser bem mais completo, mais informativo, vai ser ao vivo para a primeira turma. Então, quem tiver interesse em começar o negócio, não pode perder essa oportunidade, tá? De se inscrever. Mas o que, gente? Me lembra aí, Nube, mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Não, né? Então, é isso. Live quarta-feira, live sábado, imersão. O link para participar da imersão está lá na bio do Instagram, @soumanubrunharo. Você vai ser direcionado, você vai se cadastrar, ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Esse grupo está recebendo todas as informações sobre as lives,
vai receber todas as informações sobre o curso em primeira mão, a imersão, os links, tudo por lá. E só quem tiver cadastrado vai receber acesso a 15 dias da gravação da imersão, né? Mais todos os materiais que eu vou disponibilizar, mapa mental, um e-book. Então, tudo isso vai estar disponível para quem se inscrever na imersão, tá? Então, eu espero vocês, né, na quarta, no sábado e também em maio, no dia 13/5, para a gente poder tornar a vida das pessoas que querem trabalhar como assistentes bem mais tranquila, mais simples, né? Ou seja, aprenda com quem já está lá no caminho, trabalhando e fazendo essas atividades. Esse é o meu objetivo aqui. Essas lives do YouTube, elas são mesmo para ensinar um passo a passo. Às vezes a gente tem que pesquisar para conseguir entender como que funciona, como que eu faço para fazer as postagens, se é legal, se não é. Então, tudo isso requer esforço e estudo. Então, quem tiver esse interesse, vem comigo que a gente vai conseguir desenvolver aí as suas habilidades para trabalhar como assistente virtual. Gente, muito obrigado por todos que estiveram aqui, os que vão assistir essa live depois. Agradeço muito mesmo e continuem, vai lá, curta, comenta, para poder ajudar, né, para essa live, assim como todo o conteúdo, chegar às pessoas que querem ser assistentes virtuais. Um abraço e muito obrigada, uma ótima tarde, um ótimo finalzinho de sábado para vocês. Tchauzinho!